como que fica a questão da mediunidade para quem não tem conhecimento, para ela saber se é uma perturbação ou se é uma mediunidade? Todos nós temos essa mediunidade. O que você poderia, nos esclarecer com relação a isso? O Espiritismo vai falar em muitos casos, né, principalmente em centro espírita, né, que todos nós somos médios, assim como o Kardec já trouxe também essas informações. A questão é o que é mediunidade e o que não é mediunidade. Às vezes eu brinco com o pessoal, falo assim, ó, todo mundo lembra do passado, das vidas anteriores. Eu pergunto, quem lembra da vida anterior? Ninguém levanta a mão. Falo assim, mas vocês não, quando olham alguém que sente um amor tão grande, você não fala assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há tanto tempo, eu gosto tanto dessa pessoa desde sempre, de onde veio esse amor? O ódio também é o contrário. De onde vem aquele ódio? De onde vem as capacidades de desenhar, de tocar, ou que você tenha, né, como habilidades, que tem crianças desde pequenininho que sempre teve aquilo. Outros podem estudar tanto tempo, parece que não desenvolve. Então nós temos essas lembranças, muitas vezes não sabemos o porquê, por conta do véu do esquecimento, que é, né, é intencional não saber, mas a gente sabe, ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei no que eu vou trabalhar. Então, por mais que a gente fale, não sei, não sabe, você tem ali no fundo uma cobrancinha, né, do que você tem que fazer de certo e de errado. Então, assim, a gente sabe quem a gente é, nós temos essa intuição de fazer, só que nem sempre a gente lembra o porquê, e isso tem o seu propósito. Agora, a questão da mediunidade é, tenho algumas capacidades que fogem daquilo que é habitualmente considerado normal. Então vamos imaginar assim, eu tô tendo intuição de fazer alguma coisa. E aí eu penso naquilo, amanhã aquilo acontece. Ou eu penso em encontrar alguém, amanhã eu encontro. Fica tocando alguma coisa na minha cabeça aqui, eu começo a cantar. Tem outra pessoa cantando ao mesmo tempo a mesma música. Então assim, todo mundo já passou por situações dessas, nossa, que estranho. E não são coisas estranhas, são o que a gente chama de capacidades anímicas, ou seja, é algo que eu tenho. Eu ouço o espírito. Todo mundo ouve espírito, porque se você não ouvisse espírito, como você teria um protetor? Não teria nenhum motivo de ter um anjo da guarda se você não ouve. Então eu preciso ter a capacidade de ouvi-lo. É claro que você não vai ouvir uma voz na cabeça, né, falando no teu ouvido, né? Mas você vai ter a intuição. Se você concentrar ali, perceber e principalmente pedir aquele apoio, já vem a mensagem do que você tem que fazer. Então a gente só tem que aprender a prestar atenção. Então o que, que acontece em muitos casos? Essas situações anômalas ou algo que foge um pouco da explicação racional, você chega num centro espírita e fala: não, isso daí é mediunidade. E a gente aprende que a mediunidade só é a utilização dessa capacidade anímica para intermediar os dois planos. Ou seja, vamos dar o exemplo do que não é mediunidade. Eu estou aqui, eu fecho o olho e parece que eu vejo que teve um acidente. E instantaneamente eu vejo esse acidente e vejo o local. E eu conheço o local. Eu falo, nossa, ali na frente de tal restaurante teve uma batida. Eu vi a cena. Isso é clara evidência. Tem espírito no meio da jogada ou não? Tem algum espírito te mostrando? Não. Eu estou vendo. Se eu saio do corpo, eu vou em algum lugar, vejo alguma coisa e volto e lembro, eu também vi pela minha capacidade anímica. Não é mediunidade nenhum dos dois. Porque não tem espírito, eu não estou intermediando os dois planos. Mas se eu tenho aqui a clarividência, de repente vem uma cena na minha cabeça onde um espírito trouxe alguma informação que eu preciso passar para alguém, agora eu sou intermediário. Ou seja, a mesma capacidade, só que com trabalhos diferentes. Se eu sair do corpo e ao invés de ir a algum lugar ver algo, eu fui lá e peguei um espírito no colo e resgatei e trouxe ele para o centro, isso é mediunidade. Então a mediunidade nada mais é do que o uso dessas capacidades para fazer esse intermédio entre os dois planos. Então, quando você vai ter a mediunidade, às vezes você chega num centro, você tem ali só essa capacidade anímica. Então, eu estou aqui, eu estou vendo coisas, eu estou vendo o passado, eu estou vendo o futuro, que é a evidência, né? Eu estou acessando os registros acásticos, que a gente chama. Eu estou tendo várias coisas ali, mas não necessariamente ainda é mediunidade. E isso pode ser utilizado como mediunidade. Então, a partir do momento que você vai para um centro, começa a estudar e desenvolver aquilo a ponto de entender o que é aquilo e como você usa aquilo para ajudar outras pessoas, aí a gente fala que sim, aí vira a mediunidade e a pessoa pode utilizar. O problema é, e onde ela tá, que não tem nada? Que ela tá lá no meio do mato, às vezes, ou numa cidade que não tem centro, desamparada. Isso acontece, porque isso não foi o espiritismo que inventou. Sim. Todo mundo tem, né? Legal esse corte, né?
Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema, o que você achou desse vídeo. E para você ver esse episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso seja novo na doutrina, não deixe de ler as obras de Allan Kardec.